Olá, meu nome é Ana Caroline, eu sou graduanda do curso de Direito e o tema do meu trabalho é a aplicação da LGPD em empresas de pequeno porte, os desafios e as possibilidades. A metodologia abordada no trabalho é a hipotética dedutiva. Ela consiste basicamente na formulação de um problema que vai ser tratado durante o trabalho. Além dessa metodologia hipotética dedutiva, eu utilizei também o apoio de monografia, livros, artigos, revistas e legislação nacional. O problema que orienta a pesquisa, ele tá pautado na seguinte questão. A que ponto o poder econômico das empresas de pequeno porte pode impactar na adequação à LGPD? No objetivo geral, a pesquisa analisou a adequação das empresas de pequeno porte à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Como objetivo específico, para auxiliar na elaboração da pesquisa, foi criado 4 tópicos que falam sobre pontos específicos. O primeiro deles fala sobre a virtualização da sociedade da informação. Esse tópico trata sobre a evolução da sociedade iniciada na metade do século XX e a passagem da sociedade pré-industrial para a sociedade pós-industrial. O segundo tópico da pesquisa fala sobre a evolução das legislações que resultaram no desenvolvimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse tópico ele trata a influência que o LGPD teve internacional, ele trata de uma forma cronológica quais foram as legislações que tratavam sobre esse processo de privacidade, segurança, informação, imagem, até o processo de promulgação da LGPD. O terceiro tópico analisa algumas das obrigações que as empresas têm com relação à adequação à LGPD. Esse tópico trata sobre alguns dos artigos que regulamenta as obrigações das empresas com relação à LGPD. O quarto tópico é abordado o panorama de implementação da lei no Brasil. Nesse tópico é abordado os desafios e as possibilidades com relação à adequação da lei. Diante do contexto, vamos analisar o que os autores, de modo geral, entendem sobre a dificuldade e os desafios basicamente enfrentados pelas empresas de pequeno porte no Brasil. No geral, os pesquisadores eles afirmam que a implementação da LGPD é particularmente desafiadora, principalmente pela questão financeira, pela questão de tecnologia e pela questão de governança. Um estudo realizado pelo Grupo Darius com 200 empresas de 16 segmentos diferentes resultou na seguinte análise. Segundo eles, 20% dessas empresas estão completamente adequadas à LGPD. No entanto, 35% dessas empresas estão parcialmente adequadas e 24% dessas empresas estão em processo inicial de adequação. Isso nos mostra que o processo de adequação da LGPD no Brasil não é tão fácil quanto parece. Ele é um processo que é custoso, ele é um processo que demanda organização, uma gestão empresarial e ele é um processo que demanda de tecnologias mais avançadas. Esse estudo me fez questionar quais são os desafios que essas empresas enfrentam para implementar a LGPD. Como já mencionado anteriormente, os principais desafios se referem à parte financeira, à parte de governança e à parte de tecnologia. A parte financeira porque, como já mencionado, as empresas, para iniciar esse processo, elas precisam realizar diversas mudanças. Os principais desafios apontados pela pesquisa, eles são financeiro, operacional e tecnológico. Financeiro porque se adequar a uma nova lei exige uma mudança interna. E isso, consequentemente, gera custos para as empresas. O segundo ponto é sobre o processo operacional. O processo operacional, ele demanda uma gestão, uma governança nas empresas. Essa governança, ela necessita que seja gerenciado alguns pontos específicos das empresas. Essa governança,
ela é necessária para que seja delimitado o processo de gestão da empresa, principalmente o processo de governança. Ele exige uma gestão empresarial. Então, nessa gestão vão ser realizados diversos processos analíticos. Esse processo operacional, ele é ramificado por algumas ações necessárias que precisam ser realizadas nas empresas que estão em processo de adequação. Entre eles, conhecimento da legislação, que é muito importante. As empresas elas precisam estar habituadas à legislação para que elas consigam colocar em prática o que a lei determina. Mapeamento de dados, muito importante, para localizar dentro do processo empresarial quais são os setores que mais tratam dados, quais dados esses setores eles tratam, como que esses dados eles são armazenados, como esses dados são excluídos, como esses dados são compartilhados internamente. O mapeamento de dados ele é um processo essencial para que seja iniciado esse processo de adequação à LGPD. É necessário que as empresas façam, juntamente com o jurídico, essa revisão de contratos, essa implementação de políticas internas com relação à lei LGPD. Outro ponto muito importante, treinamento de equipe. O treinamento de equipe é essencial para que todos estejam alinhados de acordo com a norma. Um outro ponto importante é a criação de políticas de privacidade, criação de termos de consentimento. Então, esses são alguns dos processos que fazem parte do processo operacional, né, que está vinculado à parte de governança. E o último desafio, que também é muito importante, que é o desafio técnico. O desafio técnico, ele se refere a diversas situações técnicas que as empresas precisam ter para que os dados estejam para que os dados sejam manuseados corretamente. Então, como por exemplo, sistemas de segurança, equipe de tecnologia especializada ou capacitada. E o terceiro desafio é o desafio técnico, que está relacionado à parte técnica do processo de implementação. Então, é um processo que envolve equipe especializada ou capacitada, servidores compatíveis, processo de a contratação de sistemas de segurança, processos de backups. Então, esses três pontos, esses três desafios apontados aqui são hoje, segundo a pesquisa, os principais desafios enfrentados pelas empresas de porte pequeno com relação à adequação da LGPD. A pergunta inicial, que é a pergunta do problema do nosso trabalho, se a questão financeira das empresas de pequeno porte é um aspecto que impacta na aplicação da LGPD, sim, os estudos apontam que sim, que realmente é um aspecto que impacta significativamente na implementação da legislação e, conforme já mencionado, um estudo já realizado indica que é uma estimativa de que 80% das empresas no Brasil não estão 100% adequadas à LGPD, ou no processo parcial, ou inicial, ou ainda nem começaram, né, o processo de adequação. Por fim, com base no que foi pesquisado, como que a gente consegue ajudar essas empresas de pequeno porte a se adequarem à LGPD? Como que a gente consegue mudar o cenário dessas empresas e fazer com que elas consigam iniciar e seguir até o processo de conclusão da adequação LGPD. Então, eu entendo que uma das formas de auxiliar essas empresas seria um incentivo, tanto pelo órgão fiscalizador, que é um órgão ANPD, que é um órgão que já realiza um processo de incentivo de conscientização das empresas, mas juntamente com a ANPD, que já faz esse processo,
um incentivo governamental,